Olá, meu nome é Caleb Gomes de Souza, sou estudante de Engenharia Civil, estudo na instituição Anhanguera aqui de Taubaté. O nosso grupo é composto pelo Leandro, Kaique, Kessia, Laila, Ana Beatriz, Walter, Danilo e Gabriel. Nosso professor orientador é o Lucas Sato. O tema do nosso artigo é a determinação da granulometria de solo do bairro Jardim Villiers, no município de Taubaté. Então sabemos que na construção civil o solo é visto como um essencial elemento de suporte de uma estrutura e é nele onde as fundações descarregarão os esforços de uma construção. O solo também é utilizado como material de construção civil em barragens e estradas. E este material inconsolidado possui diversos modos de se classificar, como em relação à sua gênese, composição química e propriedades físicas, como por exemplo a sua granulometria, onde é realizado um ensaio que é possível categorizar o solo em relação ao seu tamanho de partícula. Para esse objetivo do nosso ensaio é detectar e saber qual é o tipo de solo dessa região de Taubaté, onde nós utilizamos na realização do ensaio peneiras de granulometria e o método de peneiramento. Na coleta do solo foram utilizados cavadeira manual, trena e saco plástico. Após a coleta, o solo foi condicionado em secagem natural em ambiente externo, com cobertura durante o período de 72 horas. E a análise granulométrica foi conduzida no Laboratório de Construção Civil da Faculdade Anhanguera de Taubaté, como recomendado pela norma BNT-NBR 7181, de 1984. Foram utilizados balanças de precisão, almofariz, pistilo, um agitador de peneiras e um conjunto de peneiras com aberturas de 4, 8, 16, 30, 50, 100 e 200 milímetros, mais o fundo. Foram destorroados 1000 gramas de solo com auxílio do almofariz e pistilo, para posteriormente ser passado em peneiramento com agitação mecânica por cerca de 10 minutos. Então, no nosso artigo a gente evidenciou com algumas imagens do pistilo, do solo, das peneiras. O resultado de discussão desse artigo, após a realização do ensaio, observamos que dos 1000 gramas de solo peneirado, as porcentagens de solo retido nas peneiras foram de 0% na peneira 4, 3,8% na peneira 8, 8% na peneira 16, 14% na peneira 30, 26,2% na peneira 50, 23,8% na peneira 100, 20,6% na peneira 200 e 1,6% no fundo. Com base nesses dados, a gente conseguiu dimensionar a tabela e saber qual é o tipo do solo daquela região. Com a obtenção da curva granulométrica, que está descrita no gráfico, observamos que a distribuição do solo é bem graduada, onde as dimensões da partícula abrangem extensa faixa de valor e apresenta concavidade típica do solo bem graduado. Também, através da curva granulométrica, foi possível classificar o solo como solo arenoso com vestígios de argila e silt. Essas características se assemelham com curvas obtidas no trabalho de Santoro, onde os autores coletaram amostras na cidade de Taubaté, porém em uma outra região. A conclusão do nosso artigo, nós percebemos que, através dos resultados obtidos por este ensaio, foi realizar uma caracterização granulométrica do solo obtido no bairro Jardim Villiers, na cidade de Taubaté, como solo bem graduado, arenoso e com vestígios de argila e silt. Entende-se ainda que tal caracterização pode contribuir em futuros trabalhos realizados na região, assim como comparativos em bairros vizinhos, podendo ainda auxiliar para a obtenção de demais parâmetros dos solos da mesma região, como, por exemplo, plasticidade e grau de compactação dos solos. Abaixo a gente tem as referências bibliográficas utilizadas nesse artigo, e eu finalizo e agradeço a oportunidade, agradeço ao meu grupo, agradeço também ao professor orientador que nos auxiliou e à Faculdade Anhanguera por disponibilizar o laboratório para esse estudo.